Quem está acompanhando os vazamentos, ainda mais se for no canal Mussareles, sabe que GTA 6 está apostando em trazer um novo mundo mais realista, onde vamos ter diversas mecânicas que vão tornar o jogo quase um simulador de vida real. Mas será que esse realismo todo pode acabar sendo prejudicial para o jogo? Recentemente saiu um vazamento no Reddit onde um usuário afirma ter jogado GTA 6 por algumas horas e ele acabou rompendo o sigilo e trazendo tudo à tona do que ele viu. De acordo com ele, teremos novas mecânicas e também detalhes que são impressionantes e vamos analisar nesse vídeo quão realista GTA 6 vai ser e também se isso é bom ou ruim para o jogo. Se dermos uma olhada para os antigos jogos do GTA, podemos ver que a partir do GTA San Andreas, a Rockstar começou a trazer um pouco mais de realidade para os jogos da franquia, sendo que no San Andreas tínhamos diversas mecânicas que faziam o jogo ter uma imersão gigantesca e lá fomos introduzidos a um novo nível de realidade, que podemos dizer que era um modo mais moderado de realidade, mas ainda assim para a época já era muito avançado, já que tínhamos um sistema onde você podia mudar a forma física do seu personagem, deixando ele mais magro, mais forte ou mais gordo, e tudo isso impactava na sua gameplay. Caso o CJ ficasse mais magro, ele conseguia correr mais rápido. Caso ficasse mais gordo, ele tinha problemas de mobilidade como parkour e fadigava mais rápido. Também era possível aumentar a maestria das coisas onde quanto mais tempo você usava, mais fácil ficava de utilizar. Inclusive, as armas são um bom exemplo disso, já que dependendo da arma e do nível da maestria que você tinha, você acabava conseguindo utilizar uma arma em cada mão. No GTA 4, foi onde a Rockstar apostou suas fichas para trazer o maior nível de realidade possível na época, onde tinha uma física muito avançada que era nítido, principalmente em acidentes de carros, NPCs com um comportamento mais realista aos estímulos do jogador, além de outros detalhes que faziam essa imersão se tornar ainda maior. E no último lançamento, que foi GTA V, a Rockstar apostou em uma atmosfera mais arcade, com um jogo mais focado em diversão e com mais armas, veículos e atividades secundárias que faziam o mapa de GTA V ser um jogo que você aproveitava mais as coisas divertidas e acabava não dando muita atenção para o que faltava de realismo. Agora, com GTA 6, a Rockstar vai ter esse grande desafio de conseguir equilibrar a diversão com o realismo. De acordo com o que esse user trouxe, podemos ver que o mundo de GTA 6 vai se tornar ainda mais realista. Infelizmente eu não vou conseguir trazer a publicação dele aqui, mas a GTA 6 Countdown fez um compilado de todas as informações que ele trouxe e vou apresentar aqui para vocês. De acordo com o que foi relatado, as coisas no mapa terão física própria, inclusive o lixo, que pode ser encontrado no chão, além de que as tempestades farão as placas, árvores e postes se mexerem, além dos NPCs correrem para se abrigar e ao correr durante a chuva, eles podem acabar escorregando. Teremos eventos aleatórios que podem ocorrer, como acidentes de trânsito que vão ocasionar em um engarrafamento. Vamos poder ver as construções sendo iniciadas e finalizadas com o passar do tempo. Os carros serão mais realistas, tendo pesos e trações diferentes, e ao bater teremos uma física parecida com o que acontece nos simuladores de carros. Os NPCs vão implorar por suas vidas, vão sentir dor ao serem baleados e farão você se sentir mal por ter machucado eles. Além de eles terem autonomia para denunciar seus crimes, e isso vai influenciar diretamente na sua reputação do jogo. Que inclusive é algo que eu já trouxe aqui no canal, um vídeo falando sobre isso, sobre essa nova mecânica de reputação que GTA 6 vai trazer. Vou deixar o link na descrição para vocês verem. A polícia vai criar cercos para a investigação. Vão conseguir rastrear você através das características do seu jogador ou do seu veículo. Vai ser possível também ver eles criando cenas de crimes para investigar o que aconteceu, e os corpos encontrados nas cenas de crimes serão removidos e levados até um hospital ou um necrotério. Em resumo, as coisas que eu trouxe dão até uma certa empolgação para jogar o jogo e ver como tudo isso vai acontecer de fato. Mas ainda assim fica o questionamento se esse realismo todo vai prejudicar o GTA 6. Embora o aumento de realismo seja uma tendência natural na evolução dos jogos da franquia, essa abordagem pode não agradar uma fatia das pessoas que só jogam GTA para se desconectar da realidade sem ter que se preocupar com as consequências que o jogo pode ter. Diferente de Red Dead 2, onde os jogadores que o jogam gostam desse nível a mais de realidade que faz parte da história para a construção do caráter do personagem, a franquia do GTA se caracteriza por ser uma sátira da sociedade, e quem escolhe GTA para jogar podemos dizer que não quer ter um vínculo com a história em alguns momentos, e poder dispersar do que tem que ser feito sem afetar o seu progresso ou a reputação dentro do jogo, como ocorre em Red Dead 2.
Esse desafio da Rockstar de conseguir equilibrar os pratos pode ser facilmente resolvido logo no início do jogo, como a estratégia que conseguimos ver hoje em jogos mais atuais. Por exemplo, temos The Last of Us 2, que traz um modo mais realista com uma dificuldade maior, e um modo casual, onde dá a opção para o jogador só curtir a história sem se preocupar muito com a escassez de recursos. A Rockstar pode se aproveitar disso e no início do game dar a opção para o jogador escolher um modo mais realista, que todos os eventos e as coisas que você faz no mapa pode mexer na história. Também o modo intermediário, que diminui um pouco do realismo e torna o jogo mais tranquilo, mas ainda assim com um nível de complexidade, e um modo livre, onde os jogadores poderão fazer o que bem entender sem se preocupar com todo esse realismo e complexidade que GTA 6 promete. Eu, particularmente, gosto de todo esse realismo nos jogos e de ter essa balança do bom e do ruim nas escolhas feitas por mim nas histórias para que eu possa alterar quando bem entender. Mas há dias que você só quer rodar pelo mapa, sem se preocupar em pegar um carro mais bonito ou entrar em uma disputa de força com a polícia do jogo, e acho que essa solução que eu trouxe pode ajudar a mediar as coisas entre os modos. Ainda mais se for possível alterar ao decorrer da gameplay. Eu estou empolgado para ver essas novidades em ação, para ver como a Rockstar vai conseguir equilibrar todo esse realismo com o modo casual/arcade. E quero saber de você agora, o que você quer ver em GTA 6? Você vai querer jogar de forma mais realista ou prefere o modo casual? Comenta aqui, quero saber sua opinião e vamos trocar uma ideia sobre. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Tamo junto, família, fiquem com Deus, Mussareles partindo e até a próxima.